Muito boa tarde para todos. Hoje é dia 2 de julho de 2010, sexta-feira. O verbete é 1616. 4 páginas, 44 logias e 8 máximas. O tema, interação regressiva. A especialidade para patologia. Definição. A interação regressiva é a condição ainda não evolutiva, explícita, da consciência pré-serenona vulgar, em grau ainda primitivo, na qual a personalidade, além de ser consciênsula, atua também ao modo de consciência energiva, ou seja, de consener. A condição intraconsciencial da falta da acuidade evolutiva. As emoções humanas instintuais ainda dominadas pela subhumanidade. Aqui é o jogo do Brasil hoje, é isso aqui. Os talentos artísticos iniciais da consciência oligofrênica ou intelectualmente retardada. O fato de existir nas famílias com 17 ou mais componentes, a incidência do sinergismo consciênsula-consener. Os primórdios da formação da personalidade da infância evolutiva. Os resquícios da reto-personalidade ou subhumana na índole da consciênsula. As primeiras opções evolutivas definindo caminhos e fixando tendências conscienciais. A ideia incompleta das pessoas julgarem ser a baratosfera apenas o infernão dos mal-intencionados, esquecendo a condição também de mega limbo das consciências vítimas do sinergismo regressista. O parafato realista da existência de alto percentual de conseneres baratosféricas ignorantes, sem má intenção, contudo vegetalizadas, sem maiores criatividades. O recrutamento baratosférico de consciênsulas no sentido da para-ilicitude. Na caracterologia, nós falamos de 14 características da personalidade ainda portadora da interação regressiva. Na remissologia tem 15 itens, nós ressaltamos anacronismo, autoassédio, consciênsula, interação essência-acidente e traumatismo. Frase enfática. A condição patológica da interação regressiva exige ser melhor compreendida na área da saúde humana, a fim de haver maior aprofundamento em megatarefas do esclarecimento fraterno. Você já pesquisou a condição da interação regressiva da consciênsula-consener? Já assistiu alguma consim em tal estado consciencial? Eu quero dizer para vocês que aqui na sinergismologia, essa palavra hiporracionalidade, isso aí é subracionalidade. Já mudei isso de do cacófica aí. E outra coisa, na sinonimologia, o sinergismo regressivo, está faltando um espaço. Isso nós já vimos lá. É bom agora ver mais. Se tem, olha aí para mim se tem mais, tá? Agora, pergunta. O que o senhor acha sobre a dieta alimentar conforme o tipo sanguíneo? O livro é do Peter Damo e o título, A Dieta do Tipo Sanguíneo, Vida Longa e Peso Ideal conforme o seu tipo de sangue, no qual correlaciona o tipo sanguíneo e as características da personalidade. Olha, eu não conheço nada sobre isso e, em tese, eu não estou muito entusiasmado com o assunto, não. Tá? Eu já estudei muito esse negócio de sangue. Como é o relacionamento de uma dupla de conscienciólogos? É natural existir pequenos conflitos em todos os relacionamentos? Existe uma estatística nesse caso? Os casais de conscienciólogos também se separam? Existem litígios na justiça por causa de direitos adquiridos em um relacionamento entre conscienciólogos? Quer dizer, nós esperamos que você chegue a alguma conclusão e fale para a gente, não é isso? É assim? Contamos com você. Tá certo? A que se deve esse período de aceleração da história que estamos vivenciando no planeta? E esse aqui está por fora. Ô, companheiro, tem um livro meu que chama Homo Sapiens Urbanizados, onde nós falamos sobre o período de aceleração da história. É a Heurebex,
ou reurbanização, isso faz parte. É coisa antiga, viu? Tem só 60 anos, mais sério assim na prática. Agora é bom ver Homo sapiens reurbanizados, a gente explica isso tudo. Em Parafatologia, página 2, segunda linha. As consciências transmigradas para planeta evolutivamente inferior à Terra não são simplesmente consceneres, consciências energivas, mas essas permanecem na Terra e exigem assistência educativa. Poderia comentar algo sobre essa assistência educativa? O que seria um modelo ideal de assistência educativa para essas consciências? Não, para todos nós o modelo é a reeducaciologia, que é o que eu pretendo e faço uma força danada para colocar na enciclopédia da conscienciologia. Agora aqui tem lá o nosso amigo que está querendo doar 3 dividir sobre o tema bioquímica, que ele participou na UFRJ. Você pode mandar, que a Holoteca te agradece antecipadamente, desde já eu também te agradeço. Eu quero ver esses dividis seus, isso é muito importante. E muitas graças antecipadamente. É o Alexandre Machado de Freitas que está falando. Muito bom isso. Estamos aí à espera. É isso. Como é que a gente fala? Agora, gente, eu acabei de receber aqui essa revista Filosofia. É o último número e ela veio marcada aqui em cima, página 38. Na página 38 tem Organização Política dos Povos. O que os filósofos têm a dizer sobre a liberdade de ação e expressão desde os primórdios até a democracia pura. Não há bilhete nenhum em quem me mandou, não tem dado, não tem cartão, não tem nada. Agora, quem mandou foi Associação pelo Desenvolvimento Educacional e Profissional, Campo Belo, São Paulo. E quem escreveu o artigo é o J. Vasconcelos, nosso filósofo. De modo que possivelmente foi ele que encaminhou através dessa equipe. Isso aqui, ó, tá o artigo dele é poderoso, vale a pena. Agora, seria bom a gente depois mostrar para a turma lá, o Júlio César, etc. Tal. Dá uma olhadela e passa para ele, para mim, por favor. Vale a pena. Desde já eu agradeço ao professor Vasconcelos, sabe? Esse artigo está muito bem bolado, muito bem feito. E a revista também é muito boa. Tem de tudo. Ela tem novidade, tem opção de coisa, não fala quando é publicada, só tem um número. Entende? É a característica da revista. Para vender sempre. E assim ela tem uma idade eterna. É sempre nova. Aqui na exemplologia, professor. Hein? Na exemplologia, na última linha, a gente está com um V a mais aí no antievolutiva. Ah, sim. Isso aí também eu preciso de ver lá. Agora, eu já tinha feito uma revisão disso aí. Vê se tem mais. Tá, professor, eu queria tirar 2 dúvidas. Aqui, primeiro, na fatologia, na 7ª linha, ou na 5ª linha de baixo para cima, tem aí as primeiras opções evolutivas definindo caminhos e fixando tendências conscienciais. O senhor poderia aprofundar isso aí? O problema é o seguinte. Nós temos que ver. E o problema todo mais sério é o seguinte. Quando a pessoa começa a ter uma noção maior da evolução, ela começa a ter alternativas, opções, escolhas, e ela define o caminho e fixa as tendências conscienciais. Agora, a consciência é aquela que tem evolução inicial, está engatinhando. E a conscener é aquela que tem, depois de um certo tempo, ela tem ânsia do processo da energia. Então, às vezes, quando junta uma com outra, é como se fosse o jovem que entra no crack. Ele fica doido com isso. Então, evolutivamente, a imagem, por exemplo, de um jovem toxicômano é justamente isso. Você está entendendo? É o que a gente está falando aqui. Agora, é necessário haver mais educação. É o jeito. E aí tem a segunda dúvida que eu queria ver, que já está dentro da parafatologia, na penúltima linha, na outra página. O senhor coloca aqui a reabilitação parasocial dos salvados.
Da transmigração. A reabilitação parasocial do salvado da transmigração grupal. Porque muita gente, às vezes, vai embora, é transmigrado, e alguns ficam para trás. Alguns, então, se sentem como se fossem órfãos e viúvas da situação. Então, eles têm mais assistência. É o que acontece, por exemplo, com a gente, com o FIEX. Às vezes, vai lá para o FIEX um mega assediador. Aqueles que eram dependentes deles ficam rondando para ver onde é que ele foi, porque são viúvas e órfãos, é preciso ter assistência também. Então, a OFIEX tem vamos dizer, esse excesso de nível de assistencialidade do povo que fica rondando a OFIEX. Tá, então os salvados seriam, por exemplo, aquelas consciências que ficam aqui no planeta. É aqueles que não foram. Que não foram. Passaram, tiraram um fino, né? Tangenciaram o processo. Agora, gente, o João Aurélio está me mostrando aqui os maiores mistérios da medicina. Ele está falando aqui o chinês pela metade. Então, o que é que ele tem? Que o corpo dele só tem a metade de cima, não tem a metade de baixo. Eu falei aqui que tem gente assim. Você sabe que isso geralmente se chama de homem tronco. Mas esse aqui é pior. E esse cortou mais do que o tronco. O homem tronco é aquele que fica em cima de uma tábua e faz assim. Agora esse aqui é pior. É brabo. Professor, aqui na argumentologia, na caracterologia, fala do antiparapsiquismo. Eu queria entender o que vem a ser o antiparapsiquismo. Antiparapsiquismo é uma pessoa que tudo que ela faz não tem nada de parapsiquismo. Uma pessoa, por exemplo, materialista total, ela não admite nada. Ela não admite que a vida vai continuar, não tem parapsiquismo. Então ela não manifesta um parapsiquismo. Não. Ela não só não manifesta, ela nem admite que isso existe, quer dizer, ela está dentro do zero absoluto. No mínimo 156 graus abaixo de zero. Bom, oitava e nona linha da fatologia, com os réus ressomados e os riscos de desvirtuamento da calorice evolutiva. As réus ressomados e os riscos, é isso? Os riscos de desvirtuamento da calorice evolutiva. Pois é, os riscos de desvirtuamento da calorice. Quer dizer, são essas consciências que já começam a evoluir, mas às vezes vêm os outros e usam como bucha de canhão, elas viram a satélite assediador, piora tudo. Com os réus... Agora, tudo é um processo de afinidade, cada tendência da pessoa. Eu queria saber, com os réus está influenciando na calorice. Qual o nível dessa calorice? Ela pode ser, inclusive, intensivista? Porque tem com os réus de todo jeito, né? Tem umas mais idosas, eradas, e tem outras que são mais jovens, né? Mas aqui você está tudo é consciência reurbanizada. Você está querendo dizer que ela influencia uma outra? Elas são mais influenciadas, né? Mas agora influencia os companheiros de igual para igual. Mas aqui, quando você diz dar com os réus, é que ela está influenciando uma outra que não é... Tudo dentro de uma coisa quanto outra. Você pode esparramar isso aí, você não vai errar nada. Agora, dentro disso, junta tudo. Ela pode influenciar até um Os afins se atraem. Os afins errados se atraem, igual os outros. Então não tem jeito. Mas essa influência pode ser em cima do intermissivista também? Pode ser em cima de todo mundo, até dos gatinhos, dos cachorros, todo mundo. Tem de tudo, né? A vida é dura. Agora, a interação regressiva, isso aqui vocês não vão achar em livro nenhum. É totalmente novo. É daquelas condições que eu estou falando. São essas coisas que eu preciso mostrar agora na questão para o cara chegar à dispersidade. Isso aqui é um tema muito importante para quem quer ser desperto. Sabe? Devido ao processo da OFIEX. É interassistencialidade. Agora, é totalmente novo isso aqui. Interação regressiva. Olha a lógica disso. Eu desafio vocês a mostrar que isso não tem lógica. Terrível. Agora, tudo um processo de evolução.
No caso aqui de regressão, é um caso parapatológico. Ênsula, ela já entrar nessa condição de Concener, será que ela já veio desde subhumano, já com essa tendência? Não, a equipe dela, com o povo todo, já aquilo é a vir, manada. Estranho. A manada de gente perturbada, né? Tem de tudo, né? Porque ela já começa Vocês o já final viram, já errado. quem conhece animal doméstico sabe disso. Sim. Você pega 5 gatos, tem um que é mais assistido que o outro, ele tem mais mau caráter. Você pega 5 cachorros, a mesma coisa. Tem um que é pior que os outros. Aquilo já tem. Se o cachorro é assim, se o gato é assim, pensa bem uma consciência, está começando a engatinhar, com lucidez. Às vezes é assim. Pensa bem. É por isso que uma vez apareceu uma gatinha muito brava aí, para a gente dar para alguém. Eu virei para ela assim, olha aqui, você não pode ser assim, senão você vai ser consciência dessa terra de assediador. Dá um jeito agora, enquanto você pode mudar, senão está danado. Não, mas essa era terrível. Tudo ela reclamava, tudo ela pulava em cima. Terrível. Agora, coitada, ela deve ter sofrido muito na infância. Freud explica, é um processo que deve ter tido muita pressão, né, durante o crescimento. Ela já chegou já grandinha, tinha alguns anos. Agora, é muito difícil de mudar. E às vezes mudou o cérebro de gato e cachorro se muda, aquilo é muito mais difícil de transformar. Muito difícil. Eu sei porque eu tratei do Sálvio, e ele nunca pôde mudar. Ele só atendia a mim, mais nada. Mas ninguém chegava perto. Ele avançava mesmo. E errou, e metia a unha. Agora, por quê? Ele sofreu demais, né? O cálculo nosso é que ele passou, no mínimo, uma semana no fundo do poço, reclamando. Não morreu porque tinha um pouquinho de água lá. Ele teria morrido. Agora saiu de lá magro, entrega as baratas, mas você olhava a cara dele, parecia mesmo uma jaguatirica. Agora, ele não era jaguatirica, ele era branco. Branco, mas assim, gato selvagem mesmo. É branco. Agora, eu vi, falei assim, em vista disso, se ele fica alterado, se o processo é psiquiátrico, isso aí é muito difícil de mudar. Você comentou uma vez que essa questão da maior incidência de animais domésticos ser resultado já das reurbanizações. Você podia explicar e comentar melhor isso? A primeira coisa é o seguinte, porque muitas coisas na Terra estão sendo feitas. A reurbanização não atinge só consciências humanas, não. Então, por exemplo, a porção de espécies que tem aqui nunca mais vão existir. Isso já foi sair daqui. Então, isso a gente nem conhece. Tem coisa que a gente nem vai conhecer. Se for olhar todo o processo de evolução do Darwin com todos os dados, sempre vai ter lacuna. Então vai ter elos perdidos nessa história. Sempre vai haver. Isso é inevitável. Então o problema todo aí é esse. O tipo de evolução do planeta, né? A situação que está. Agora, hoje eles querem ver se melhoram isso. Então é muito importante melhorar o processo da vida dos animais domésticos. Entende? Entrar em, vamos dizer assim, temperar um pouco a pacificação entre as espécies. É o que a Terra vai caminhar cada vez mais. Não tem jeito. Gostaria de ouvir sobre a democracia superior versus a interação regressiva, tendo presente que, na maior parte das vezes, esta é induzida por fabricantes de sofrimento e prazeres por motivos fúteis. Sim, você tem toda a razão. O problema todo existe. Agora, a democracia superior, com tudo que a gente tem, ela vai acabar trazendo isso que eu chamei da reeducaciologia. A reeducação vai ajudar essa condição. Eu penso que é por aí. Aqui, essa pergunta é do nosso amigo aqui. Ele está mandando, você entrou em contato com ele, pensou que ele está vivo. É isso? Ele deve chegar aqui, então, no dia... então, daqui 10 dias.
Vocês preparam aí todos as armas e os barões assinalados para receber, não é? Mas pode falar. Aldo, na primeira página, fatologia, na antepenúltima e penúltima linha da fatologia, o trabalho interassistencial do fomento da criticidade consciencial. Você pode ampliar dentro desse contexto aqui? O trabalho interassistencial de fomento da criticidade. Uma das coisas mais sérias que uma pessoa pode assistir o outro é aumentar a criticologia do assistido. Isso é muito importante. Agora, veja, é uma assistência das mais difíceis que tem, é você dar assistência dentro da criticidade. Agora, o que eu quero chamar a atenção aí é justamente isso. O trabalho interassistencial de fomento, quer dizer, ampliação, intensificação, dá um jeito de desenvolver a criticidade consciencial do assistido. Agora, é lógico, a gente fazendo isso, você está fazendo em você também. Então, é recíproco. Fomento, então, de criticidade, vai de um lado para o outro e pega todo mundo. Isso aqui é o ideal, né? Sempre. Agora, quem precisa mais da autocrítica são os assistentes. Né? Isso a gente não pode esquecer. Agora, por exemplo, o que nós precisamos é arranjar essas ideias do jeito que está aqui. Por exemplo, Concener é uma coisa nova. Tá certo? Pelo jeito que é. Agora, na hora que junta a Concener com a consciência, o povo todo já pensou em alguma coisa nesse sentido. Seria a consciência primária, que está começando a evoluir. Agora, veja, juntar isso com o processo da energivora muda tudo. É uma terceira condição errada, terrível. Agora, aí foi aquele cara que eu vi que era muito mega assediador. Eu perguntei, me conta, ele já era Concener na época que foi consciência? Entende? Era um caso, né? A gente suspeitar que poderia ser. Então ele vem vindo ruinzinho, há muito tempo. Agora, parece que vocês já passaram, se tem alguém aqui, todo mundo já superou isso aí. Aqui nós não temos gente igual essa. Até o momento, né? A gente nunca sabe. Jovaldo. Mas a jovem aí, faz favor. Não, eu estou aqui meio pensando assim, como é que uma consciência ela consegue não entrar no sentido do Concener, se ela vem lá do vírus, assim, né? E do vírus... Não, porque como é que a pessoa... as companhias influem muito nisso tudo. Mas o problema ela não quando tem... uma pessoa entra é porque ela tem uma certa tendência por ela mesma, ela gostou daquilo e deve ter companhia. Junto com ela, tinha uma porção de outras, e elas não entraram. Não, eu sei, mas assim, quando chega no Concener, já tem a vontade e a intenção. Mas isso vem de trás. Não, mas pensa só. O tanto de animal feroz que tem na Terra. Pensa que todo mundo passou por isso. É o exemplo do cachorro que o senhor colocou. Assim, a premissa é que ele já tem intenção, já tem vontade, é isso? A premissa? Não, ele é diferente dos outros, ele já tem um temperamento bravo. Então, o que faz... Ele ficou egocêntrico antes dos outros. Então, tudo é possível. Tudo é um processo de tendência. Agora, o que vai fazer? Todo mundo foi criado simples e ignorante, mas tem uns para mais, para menos, para isso, para aquilo. Azul e índigo, né? Amarelo e preto, branco e cor-de-rosa. É o tal negócio. Então, agora, veja, isso é mais um atestado da complexidade dos princípios conscienciais. Né? Pois é, eu acho que é isso que eu estou... Porque não é intenção nem vontade, deve ter uma outra coisa aí. Não, há uma tendência. Há uma tendência. Isso não tem saída. Seria o grande objetivo que o senhor coloca nesse verbete, essa comparação entre a Consréu e a consciência Concener, que existe na baratosfera, como o senhor coloca aqui,
Não, existe esse povo todo. Porque muita Eu gente... teve uma época que eu atingi, a maioria era tudo consenso. Na Atenes, durante uma boa temporada. Isso foi antes de 85. Foi antes da gente conversar com a Conscienciologia, assim, publicamente. Eu atingi muita gente assim. A tendência nossa é achar que é consréu, ou que é malévola, né? Muitas vezes só ignorância. Parece que na questão da reurbanização, Adélio, quem foi assistido em primeiro lugar foram as consciências. Assim que eu estou falando, em alta escala, grande escala. Foram as primeiras que foram assistidas. Né? Até para você poder assistir de maneira mais coerente, você saber se é consciênsula com sener, se é consréu, se é só consciênsula, se é só com sener, até poder a abordagem mais correta na assistência também. É bom a gente falar que essas coisas existem, porque a maioria nem pensa nisso. Agora, são essas coisas, são as ideias novas. Agora você veja, essas ideias assim, ó, quando a gente traz avançadinhas em matéria de assistência, de evolução, o povo fanático que está lá defendendo bobaginha superficial fica tão longe, tão distante, dá um gap desse tamanho assim. Dá uma pena danada isso tudo. Mas vai fazer o quê? Eu não posso chegar para todo mundo que reclama da gente e dar esses verdetes para eles, porque eles não vão entender nada mesmo tão cedo. Paulo, aqui na D. Voltando na questão da Rosa ali, dá para falar que na consciênsula não existe assim uma má intenção, quer dizer, existe uma ignorância, uma falta de lucidez. Não, e na a rigor existe aquele princípio filosófico, né? E na verdade não tem propriamente má intenção. Existe a má orientação. E na Concener já teria isso, quer dizer, já a Concener já é mais, ela já entra mais, no processo de má intenção. Ela tem mais, vamos dizer, mais densidade, né, de intenção. Ela está mais consciente. É como se essa consciência, ao invés dela seguir um processo natural de evolução, ela pegasse um atalho para um processo... Pois é, mas isso que é educação. É a falta de educação. Né? A Reurbex está atingindo muito essa turma. Essa turma tem menos, vamos dizer, dentro dessa gradação de ilicitude, ela tem menos densidade criminosa. Então ela tem mais chance de melhorar mais depressa. A consciência lá. Então é por isso que eu falei que uma boa parte delas deve ter sido os primeiros que foram atingidos. Entende como é que é? Valdo, aquelas consciências, não amorfas, mas assim, aquelas consciências já muito doentes, com dismorfismo no psicosoma. Pois é, essas são exemplo que eu chamo de mutantes. Pois é, esses casos seriam mais de consciênsula, ou você já consideraria? Não. Já seria considerado? Porque perturbou tudo. Esses são erados. É gente bem carregada em patologia. Não é superficial, não. Agora, não é fácil a gente pensar nisso tudo, né? Diferencia uma consciênsula que já está nesse sinergismo com uma concener de uma concener? Tem a ficha. Eles têm método que só chega perto da pessoa. Por exemplo, nunca viram a pessoa, vamos supor, nunca viram. Isso não acontece, sempre se viram. Mas vamos supor que não viram. Eles chegam perto e testam a pessoa, sabe na hora, toda a ficha dela. Essas consciências evoluídas sabem isso tudo. Tá, mas e a gente como é que identifica? Não tem como. Não, você identifica pela afinidade, quem você gosta, quem você não gosta, quem você assiste, quem você tira o corpo fora. Como assim? Tirou o corpo fora, abre o outro. Por quê? Agora, às vezes, a culpa é da gente que está tirando o corpo fora. Esse negócio de saltar de banda nem sempre é correto. Existe a Unisuper, mas, pelo outro lado, existe a omissão deficitária. A gente tem que ficar de olho, saber bem o que a gente está fazendo. Quer dizer, na realidade não tem que saltar de fora de nada, né? É isso.
Vamos pensar bem, né? Aonde estamos? Não, peraí. Não entendi. Como é que a gente faz uma homem super nesse caso? Não tem como, porque se apareceu ali... Homem super sempre tem uma saída de você fazer. Se é para assistir alguma coisa. Por exemplo, qual é a sua capacidade ou o seu percentual de assistência que você deve aplicar naquela consciência? Às vezes esse percentual aí menor já é homem super. Pensa bem nisso. Homem super não quer dizer que você chega e cortou aquilo de frente. Não. Você reduziu o percentual da sua presença no contexto. Isso é homem super de alta inteligência. Você não entendeu nada até agora, né? Está difícil, né? Está bravo, né? Eu estou pensando como é que... Esqueça os 5 milênios. Pense agora, nós estamos no século XXI. Tá certo? Poderia falar a respeito se tem algo que é realizado com grandes jogos como a Copa? Brasil perdendo como faz para controlar, para não ocorrer grandes conflitos? Não, isso tudo sai da diurese coletiva dos brasileiros fora. Afinal de contas, o Brasil perdeu. Já acabou. Já, né? Então está fora da Copa. Quer dizer que o Brasil já começa a funcionar agora. Quer dizer, só no segundo semestre. Agora veja, o Lula deve estar chorando. É isso. Agora, vocês estão felizes da vida, né? Alguém vai comer manga aí hoje. Não é? Alguém vai comer manga aí hoje. Tudo tem sua razão, né? Quer dizer, então, que não se precisa de preocupar mais com o jogo. Tá bom. Acabou. O campeonato acabou nesse instante. Beleza, isso. É o mata-mata. Mata-mata. Enterraram o Brasil. Paulo, aqui no Deus, de novo. Waldo, um suicida, tá? Ele se enquadra pelo ato do suicídio, processo energético, como concener? Não. Suicida, cada um é de um jeito, tem que estudar, ver o que é. Tem atenuantes, agravantes. Às vezes a pessoa não suicidou, ela é suicidada. Aí tem um monte de atenuante, a pessoa já está... Agora, naquele padrão baratrosférico do suicida lá, aquele padrão do suicídio é aquele que já pensava em suicídio, que já tinha tentado suicídio, já falava nisso. Esse é o pior que tem. Esse padrão é energívoro, né? Esse tipo. Esse tem de tudo, precisa de ver o alcance daquilo. Tem suicida que faz contra o outro. Durante muito tempo no Oriente, o cara devia o outro, não tinha dinheiro, então o que ele fazia? Ele chegava lá e se enforcava na árvore, na frente da casa do sujeito que ele devia. Agora, aquele outro via aquilo, a situação, ia lá para o outro que estava devendo, se enforcava na árvore, na frente da casa dele. E por aí fez uma reação em cadeia de suicídio. Tem de tudo, eu preciso estudar o que é suicídio. Agora, Valdo, nesse caso do suicídio, existe um tempo, assim, médio, mais ou menos, obviamente deve variar muito, mas assim, em relação a outros tipos de entrada na baratrosfera, para conseguir sair da baratrosfera pelo processo de suicídio, existe um tempo, assim? Não, tem suicida que sai, dessoma, não vai para a baratrosfera, ele fica perambulando junto com outros. Outra coisa, às vezes os assediadores dele estão segurando ele na comunidade deles lá, que é a baratrosfera especial dele. Tem de tudo que você pensar. As coisas variam muito. Valdo aqui. Como é que essas consciências de menos densidade criminosa, como é que foi feita essa assistência? Assim, elas receberam maior esclarecimento e conseguiram despertar? Como é que foi, quando começou a reurbanização? Tem alguma intervenção, desafios, alguém ajudou. Sim, mas assim, como é que essa assistência... A pessoa resolveu mudar alguma coisa, fazer uma reciclagem. Sim, ela ficou lúcida para o processo. Sempre a pessoa. O fator principal é sempre do egão. Valdo,
FIEX, quando ela mais evoluída, quando ela pega a ficha da pessoa, ela acessa a holomemória, é isso, da outra? Para ter ideia da ficha? Não, eles têm os processos deles, que eles sabem tudo, é o paracérebro da pessoa. Guarda tudo. Eles têm um jeito de fazer isso. É isso aí que a IEC estava estudando. O negócio é batata, não tem saída, isso aí não tem erro. Não são máquinas iguais daqui, não. O negócio, a paratécnica ela é muito mais aperfeiçoada e mais correta. Ela muito interessante. Praticamente não tem erro em certas coisas. Aqui já sabe tudo é certinho. Agora, isso acontece em Comunex, onde todo mundo é glasnost, é transparente, é autêntico, fala tudo na cara. Então, é tudo matemático. Você está entendendo? Matemática que eu estou falando quer dizer 12 e 12 igual a 4. Tudo certinho. Tudo nítido, claro, indiscutível, insofismável, em concurso. Acabou. Valdo, aqui tem na penúltima e última linha da parafatologia, na página 2. Essa TARES favorecendo a recuperação. Agora, essa TARES, ela ocorre a partir de que nível aí? E como ocorre também isso? Aí o problema todo é quando a pessoa está no ponto de ser assistida. Se ela ainda não está nesse nível, eles têm dificuldade. Ainda não está na hora, não está na hora. Não adianta forçar a barra. Agora, se ela está na hora... E como então, ocorre, por exemplo, na UFIEX, chega a ocorrer isso? A UFIEX é só tratamento? Não, às vezes um caso ou outro tem. A UFIEX ocorre tudo quanto é tipo de caso patológico, você pensar. Uma pessoa, para ver o que é o FIEX, ela já tem um gabarito para ver isso. Olha os pedidos da TENEPS que a pessoa recebe. Veja a qualificação dos pedidos da TENEPS. Lá tem todos os processos sofoclianos que você pensar. Agora, o FIEX é isso um pouco mais abrangente, com gente que seja mais de líder, doentio. Não é um processo de expansão da patologia. Agora, o FIEX é isso, a expansão da patologia da TENEPS. Essa TARES, ela pode ser só energética, mas eu estou perguntando... Mas escuta, tá, já que você está questão da interlocução. A TENEPS, presta atenção, tem muita patologia, agora, a assistência da TARES é menor. Quando o cara fica bom, ou a mulher fica boa, veterana, aumenta mais a patologia, mas ele já supera o processo da patologia, porque já tem gabarito, já tem desempenho, tem competência. Agora... Entende? Então, com isso, você vai entender aqui essa superação toda da paracomatose. A minha pergunta é, a TARES feita com interlocução, isso aí já corre num nível mais alto. Como que ocorre? Sim, mas a interlocução, a cedotar tem que entrar nisso. Por isso que, num caso desse, tem que falar aquela linguagem que a pessoa usou na última vez que ela esteve na Terra. É a última vida dela. Tem que falar naquela linguagem, porque senão ela não vai entender nada. Principalmente esse aqui que nós estamos falando, tipo paracomatoso. Está muito perturbado. Pode haver. Então, por exemplo, tudo que você pensar na medicina, em todas as especialidades, inclusive a psiquiatria, não é nada. Extrafisicamente, os casos são muito piores que esse. Agora, essa interlocução, ela, como você falou também, ela é no nível ali adequado ao nível, mas ela não vai muito, não é tão profunda, não pode ser, não sei. Também estou perguntando. Quando é que não, aí varia. O problema todo é o seguinte, eles sabem o nível que vai acessar, qual é a abordagem a ser feita, eles sabem. Já conhece toda a semiótica, semiologia, parasemiologia, anamnese, diagnóstico do processo. Isso aqui é a coisa séria. Então nós aqui brigamos muito por causa de quebrou a unha, sabe? Fraturou a unha, ou grita. O processo é muito mais sério que isso. Por isso que a gente fala, uma pessoa, por exemplo, um projetor, se ele começar a sair muito do corpo,
Ele só quer fazer assistência aos outros. Ele nunca mais vai pensar diferente. Ele vê tanta coisa atrapalhada, não tem jeito. Agora aí ele está vendo a realidade do cenário baratosférico. Quem sai muito do corpo, por isso que o povo chega e fala, eu fazia muita projeção, etc. Tal. Mas você pergunta, o que você faz em matéria de assistência? Não, assim, oficialmente eu não faço nada. Ele nunca fez projeção, coisa, isso é bobagem. Hein? Estava no onirismo. Essa é a realidade. Mas tudo é besteira. Muita conversa fiada. Tem que dar desconto. É o jeito. Eu só podia repetir rapidamente aqui aquela comparação que o senhor fez entre a patologia e a TADS na TENEPS e na UFIEX? Não, o senhor falou há pouco. O senhor falou que na TENEPS tinha muita patologia, mas assistência de TADS na é menor. Na TENEPS tem mais patologia do que assistência. Na UFIEX tem, a patologia aumenta demais, no entanto, é paradoxal, tem mais assistência. Você entendeu? Todos os dois aumentam, mas quem aumenta mais é o assistente. Professor. Agora, por exemplo, na UFIEX, os processos patológicos existem, aumenta, não é bem quantidade, é a qualidade patológica do processo. É a patologia. Professor, sobre essa questão da superação do processo da patologia, o senhor respondeu agora para o Arlindo. Quando vai superando o processo da patologia, a tendência é aumentar a qualidade da patologia. O que o senhor considera superar o processo da patologia? E a pessoa não se afetar mais? É a hora que ela começa a correr atrás para refazer tudo que ela fez errado. Ela retificar o caminho. É só aí que começa a mudar. Enquanto ela está diminuindo e fazendo desconto nos crimes que ela fez, isso não resolve. O que seria desconto? Enquanto ela estiver fazendo desconto. O que é isso? Desconto? Não está mudando nada. Ela tem que fazer uma retificação dos processos. Se você refere ao desconto nos crimes, o senhor quer dizer que a pessoa não está valorizando, não está prestando atenção, está deixando de lado, está tirando o corpo fora, é isso? Não. Ela tem que correr atrás para desfazer o que ela fez errado. Okay. Se ela não tem essa atitude, essa tendência, se ela não demonstra essa renovação, não tem nada ainda. Está tudo do meu jeito. Valdo. O Francisco de Paula Vitor, aquele lá de Três Pontos. O Chico Vitor. O Chico Vitor, tá. Ele tinha na vida intrafísica dele, ele tinha alguma noção de parapsiquismo, da dispersidade, alguma coisa nesse sentido? Não. Ou ele era mais na questão da assistência? Que eu sei, é um processo africano. Que ele tinha que melhorar. Você já viu foto dele, como é que ele era? Vimos de um. Ele era bem surdo, um barrigão enorme. Ele era um pretão da África mesmo, daqueles clássicos, de grande nível de etnia. Ao que tudo indica, uma vez ele me falou que ele tinha sido um líder na África. Está vendo? Então hoje ele trabalha nessa questão. Agora ele entrou na questão da Igreja Católica porque o negócio foi na África. Já havia lá esse negócio, tinha uma raiz dele. Tinha a ver então com a questão da escravidão. Agora ele então só pensava em ajudar os outros, não queria saber. Eu não queria saber se é Tacom, se é Tares. Não, vamos ajudar os outros. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eu nunca fiquei sabendo exatamente por que colocaram o Chico Vitor como sendo o guia do centro lá. Foi o meu, da moral cristã, etc. Tudo foi lá. O Centro Espírita Humildade, Amor e Luz. Entendeu? Agora, ele era um cara desse sentido. Realmente, ele tinha um jeito modesto. E outra coisa, com aquela cara e aquele jeitão, não tinha jeito de ser diferente. Um beijo enorme, aquele barrigão enorme, o cara preto tudo. E outra coisa, batina preta, tudo quanto é lado. Eu via logo, eu via aquela mancha assim, sabia que era ele, mas está cheio de luz. O cara era bom, sempre foi bom. Agora, esse foi um dos primeiros que eu vi da Igreja Católica bom. Teve um outro padre que eu vi que curava os outros. E ele tinha uma aura bonita. Ele curou um amigo meu que nós fomos lá.
Esse está na história da Igreja Católica, esse era bom. Padre Eustáquio. Já ouviu falar do Padre Eustáquio? Padre Eustáquio. Eu conheci o Padre Eustáquio por causa desse meu colega. Agora, esse era bom. Esse povo da Igreja Católica do Brasil, esses caras, esses dois que eu estou falando, são dos maiores que eu cheguei a ter contato. Um aqui na vida física, o outro fisicamente. É o Chico Vitor e o Padre Eustáquio. O Padre Eustáquio, vocês olham que tem aí, é só pegar na internet. É um verdadeiro santo para eles, etc. Esse eu conheci pessoalmente, e ele curou um menino que era da mesma idade que eu. Eu vi isso. E outra coisa, curou assim, aquele monte de gente, você viu a energia. Agora, eu já era grandinho, já podia saber, já conhecia bem os negócios dos fluidos. Eu vi o negócio todo. Fui lá na casa dele, a hora que ele apareceu em Monte Carmelo, porque ele rodava as cidades para fazer, abençoar, né? Dar a bênção para o povo. Essa bênção ele curava muita gente. Realmente, tinha consciência que ajudava. Eu via as consciências. E o rapaz que foi lá comigo, o menino, melhorou. Na hora. Só de chegar lá, fez tudo que ele fez, tal, mandou. Professor, eu queria retornar e tirar mais uma dúvida em cima do que nós conversamos. Então, o senhor trouxe a questão do desenvolvimento da tendência assistencial, né? O senhor falou antes, estar no ponto de ser assistido. Às vezes a pessoa está no ponto de receber assistência, passou por aspectos específicos. E a omissão superavitária. Qual é a melhor forma de juntar esses três aspectos e atuar da maneira mais acertada? Aparece um doente no hospital. Aí eles vão, todos os colegas lá vão examinar o cara. Tem uma hora que eles vão chegar e falar assim, não, agora está na hora de fazer intervenção. Nós podemos fazer uma cirurgia nele. Isso é que é. Já tem uma hora certa. Quando você vai fazer uma intervenção. Mas consegue ser a mesma coisa. Tem a hora que a pessoa, ele já sabe quem está atendendo, vê como é que é. Tudo, eles têm muita experiência disso. Ninguém sai lá, jejum, está começando agora, não. Todo mundo é muito experimentado. Traquejado no processo. Entende? Qual? Esse seria o motivo pelo qual, quando nós saímos do corpo para fazer assistência, a maioria das vezes não estamos lúcidos, para não interferir no processo? Não, aí não é bem assim, não. É porque nós não temos capacidade de ser de outro jeito. A hora que eles colocam a gente mais denso, nós perdemos a consciência. É falta de gabarito da gente. Gabarito técnico. Entende? Hein? Não tem capacidade para a técnica de aguentar as coisas. Eles não estão acostumados a fazer a projeção, nem nada. Agora, por isso que eles vêm e potencializam a gente, colocam mais energia, faz uma limpeza, passa o arco voltaico. Às vezes é isso. Agora, eles às vezes potencializam. A gente vira um acumulador de energia temporariamente. Chega lá, você exterioriza tudo, acaba. Aí você vem totalmente magro. A Helvex era assim. Eles engordavam a gente, chegava lá, você emagrecia, tornava a voltar. Você engordar, tornava lá a voltar. Emagrecia e por aí vai. Um tal de... Era a dança, tem vários nomes para isso. Na questão do cara que fica gordo, é efeito sanfona. E agora, o problema é que tinha esse efeito sanfona até com os aparadores. Eu vi isso tudo. Professor, nessa situação em que não se tem, a técnica, qual é a função daquela consciência nesse trabalho? Como assim? Por que ela está lá doando apenas energia? Não, essa que nós tínhamos era justamente isso. Você era apenas um condutor de energia. Você era um acumulador. E você acumulava aqui, chegava lá, você descarregava. Você vinha de novo, chegava lá, descarregava. E eles trabalhavam com a energia para refazer. Eram os caras que estavam fazendo a reurbanização. A reurbanização são os paisagistas. Vocês têm uma ideia.
Agora, aquilo era impressionante, pelo seguinte, você sentia o super-homem, chegava lá, daí a pouco você virava aquele verme de novo. Agora, eu via isso com vários dos meus amparadores, gente que eu conhecia, tudo igual eu. Chegava lá e murchava, na hora. Entendeu? Agora, era impressionante, a hora que eu comecei a ver, depois de algum tempo, os lugares que eu frequentava tinham melhorado tudo. Tudo aquilo que estava, aquele infernão, começou a aparecer jardim, melhorou, já não tinha mais gente doente, não tinha mais nada. Ao máximo. Agora, eu vi isso durante uma boa temporada. Agora, o meu problema era na Europa. Foi a primeira que eles começaram a fazer a reorganização, foi nos céus da Europa, quer dizer, na parte da paratoposfera. Página 2, na parafatologia, penúltima linha, você fala da reabilitação parasocial dos salvados da transmigração grupal. Como se dá essa reabilitação parasocial e por que salvados da transmigração grupal? Os salvados da transmigração, nós já falamos disso aí antes. São aqueles que não foram, ficaram. Todos os amigos foram, os chefões foram, e eles ficaram. Ele era do terceiro escalão. Do terceiro escalão eles ficaram. Então, isso está dentro daquilo que... Foi o primeiro, foi o segundo escalão, o terceiro ficou. Isso está dentro daqueles critérios que você comentou essa semana. Nós aqui já somos de outro escalão, deve ser do oitavo, nono. Já está mais Ainda longe. bem, né? Ainda Tá. bem. Mas a questão da reabilitação parasocial, isso se dá de que maneira? Aí é tudo que pode, né, ser feito. A hora que muda aquele ambiente, é como é que vai mudar. Aquele infernão já não vai ser infernão, é inferninho, já começa a mudar tudo. Então vem as consciências, já pensando em outras coisas, os afins se atraem, o olho pensando muda. É por aí. Agora eles querem fazer isso na Terra inteira. Eu olhava aquelas coisas e falei, ixi, o que estão querendo é muita coisa. De cara assim era difícil admitir que eles vão conseguir isso tão cedo. Aí eu comecei a pensar, será que eles vão demorar 1 milênio para fazer isso? Aí eles falaram que não, o negócio vai ser mais rápido. Eu penso que daqui uns 2, 3 séculos nós já vamos ter uma novidade enorme, estuda aí. Agora vamos ver se isso vai influir para melhorar o processo da ecologia na Terra, essas coisas. Mas eu acho que dá para ser de uns 2 séculos, 2 a 3. Valdo, aqui, Grace, você está falando desses salvados porque é importante a gente saber se é salvado ou não desse líder que foi embora por causa da abordagem terapêutica. Uma pessoa estava no shopping center, pegou fogo. Um monte de gente morreu, alguns se salvaram. Então pensa, era um monte de gente, tudo perturbado. Aí houve um incêndio, quer dizer, o incêndio qual foi? A Helvex. Aí um monte de gente, daqueles que tinham mais responsabilidade, foram excluídos e mandados para o planeta. Aqueles soldados são salvados do incêndio. Então, a importância disso é saber quem são esses, identificar, porque a abordagem terapêutica, nesse caso, é diferente. Não, a Lia já sabe tudo na hora, pelo jeitão, aquilo que eu estou falando. A pessoa já vem com uma cruz na testa. O Valdo. Já sabe tudo, não tem jeito de fugir. Valdo, no B. Hein? O algoritmo que o Serenão usa para identificar os melhores, ele usa para identificar os outros. Mas agora veja, deve ter coisa superior a isso que eu estou falando. E se identificar na cidade é fácil. Agora, esse identificar na pessoa é mais complexo, porque tem mais detalhe. É unidade. Não, e o detalhismo, a profundidade. Uhum. Ele não identifica só no meio do povo, ele sabe detalhe, né? Ele é profundo. Negócio mais sério. No B. Você já identificou alguma consinha aqui que é salvada de transmigração? Não, recente, né, Valdo? Recente. Não, deixa eu falar uma coisa. Você perguntou aqui. Aqui não. Mas no FIEC sim.
Então, aí a minha pergunta... você já viu buscar. E qual que é o... Agora, eu sei pelo seguinte, quando houve aquele processo que eu vi junto com o enumerador e outros, que a turma estava indo embora, que houve até discurso, aquela comemoração extrafísica, eu vi isso 2 vezes que eu nunca pude esquecer. Teve mais, mas teve 2 que eu não pude esquecer, porque eu identifiquei gente que eu nunca mais vou ver. Nunca mais que eu estou falando, esse nunca mais, eu estou falando assim, não sei quanto tempo, talvez milênios pela frente, eu não vou ver esse povo. Então veja, ali, a partir daquilo, a gente atendeu a opção de gente que era o rescaldo. No futebol tem um nome para isso, repescagem. Mas aí qual que é a orientação? Nós estamos falando em futebol. Qual que é a orientação para essas consciex na hora de renascer? Como é que eles se entrosam de novo? Não vejo nada assim especial, não. Está dentro dos afins, né, as coisas que tem. Agora, por exemplo, foi isso que me fez entender esses que ficam, os assediadores de OFIEX, esses que ficam em torno aí de mim, com a história toda. Já uma vez, eu estava andando aí, fora aqui, na rua da Cosmoética, quando eles juntaram uma porção para vir, em torno de mim, para ver o que era. Eu vi aquilo tudo, comecei a jogar energia neles, assim, como se estivesse abençoando os passarinhos, uma coisa. Sabe como é que é? Aí, eles querendo saber tudo a respeito de um homem só. E eles tinham razão, o homem estava no FIEC. O pior era esse. Então eu falei assim, você que tem a chave da prisão. Vai abrir ou não vai? Você sabe aquelas prisões que quando a pessoa passa, que o povo fica com a mão na grade assim? É aquilo. Foi isso que eles fizeram comigo, aquele monte de gente. Eu calculei que tivesse mais de 20. Agora, eu não posso assegurar que esses mais de 20, todos eles tinham relação com aquele, que tem muitos que entram no bolo, a turma do piquete. Você está entendendo? Quer ver o circo pegar fogo. Então, tudo tem. Eu lembro disso aí, porque nessa época, às vezes, eu saía, a graça às vezes me acompanhava de manhãzinha, isso é de madrugada. Então, eu contava quantas aranhas tinha na estrada, daqui até lá no sítio do homem, lá no fundo. E outra coisa também, foi nessa época que a Serena atacou as galinhas do vizinho. A gente só viu pena no ar. E nós não vimos, quando viu, ela estava seguindo a gente. Ela começou a seguir. Daquele dia em diante, a gente não deixava nenhum cachorro sair com a gente, porque senão pegava as galinhas do vizinho. E com a maior naturalidade. Eu nunca pude esquecer isso, faz mais de 10 anos aí, eu vi essas coisas. Agora, naquela ocasião, eu já tinha o processo da FIEX. Agora, eles ficavam encabulados, porque aqui, eu não morava aqui ainda. Eu morava lá em Ipanema. Então o negócio comigo estava por lá, mas não sabia onde. Como é que era? Piorou mais. Mas agora aqui, por exemplo, como eu estou domiciliado aqui, já é diferente. Né? Mas em compensação também, há mais assistência agora. O trabalho de segurança hoje é mais sofisticado. Sabe? Valdo, continuando ainda nisso. Quando você identifica uma consciex dessa, salvada lá da transmigração, na tua OFIEX, tá? Isso vai caber fazer uma reabilitação diferenciada com ela, por ela ser uma consciex salvada de transmigração? Sim. Igual... A questão de assistência tem gente de todo tipo. Não dá para você ficar assim, lambendo a cria específica de ninguém. Não dá. A situação é precária. Quando você pensa que aquilo é o pior caso, vem um pior do que aquele. E você tem que se desdobrar com isso para ver o que faz, etc. Tal. Como? Agora, por exemplo, existe um outro capítulo muito assim, difícil nessa história. Que às vezes você passou um dia que você fez a mega euforização, por isso que eu passei tantos anos sem falar nisso. Você fez a mega euforização, você está em estado de graça, no máximo. Quando você vai trabalhar com essa turma, o negócio está
Mas no fundo, não é do poço, mas lá na... Você está entendendo? No fundo abissal do mar, mais profundo, abaixo do petróleo, sabe? Sujo. Então o negócio não é fácil. Dava pena de ver a diferença sua e outra coisa pior da história. Eles são conscientes, eu sou consciente. Aí o gap ainda fica, aumenta o dobro. Você está entendendo como é que é? Porque se eles são conscientes, eles têm a manifestação pelo psicossoma, é muito melhor do que a minha. Agora, como é que eu consigo isso pelo soma? Então, aquilo que o gap era assim, está entendendo o que quer dizer? Agora, isso me dava uma pena danada. Então, por exemplo, o dia que a gente começar a falar muito aqui de assistência de baratosfera, não pode estar falando multimega euforização. Você está entendendo? Senão vocês vão ficar com a consciência um pouco de tonelada. Você está entendendo o que ele quer dizer? Agora, isso é um fato. Agora, com o tempo, isso tudo, então, também é aquele negócio que eu chamo de vergonha na cara. Você é obrigado a ter vergonha na cara, de algum modo, perante isso tudo, devido à condição e à sua lucidez a respeito disso. Não dá para arranjar uma desculpa, você arranjar uma justificativa, você saltar de banda, arranjar outra explicação. Não dá para te favorecer. Mas para a assistência às consciências era a melhor situação possível. Você está saindo de uma mega isso é que consola a gente. Mas é um consolo besta. Você reconhecer, não, o doente está aí, ele está pronto para morrer. É um consolo besta, você saber disso. Há pena que ele não pode viver mais. Não, mas você pode ajudar mais ainda. Depois, mas veja. Não está na sua mão, né? Depende dele. Outra coisa, a doença não foi você que criou, na questão do doente. Mesma coisa essa fisicamente. Quem levou para aquela situação não foi você. Quer dizer, você não tem culpa integral daqueles erros ou daquela condição parapatológica da consciência. O problema é dele. Então isso tudo tem que ser analisado com calma. Mas também se o mecanismo está certo, é nesse dia que você está na mega euforização que deveria estar tudo mais ali carregado com essas consciências, não? Mas não é isso. O que consola não é isso, não. O que me esclarece não é nada disso. Eu tenho a mega euforização para poder ajudar os outros. O próximo é meu. Não é só para mim. Não posso pensar assim. Então aí a coisa é diferente. Agora, por exemplo, eu passei muito tempo sem falar nisso, mas o próprio enumerador falou, não, espera. Agora, tinha gente que sabia disso. Quem convivia comigo sabia dessa história toda. Já tinha visto em rompimento psicossoma, desenvolveu alguma coisa. O processo de fenômeno sempre tem. O problema que a gente vê é o seguinte, o fenômeno, seja ele qual for, ele tem contágio e contaminação. Seja o que for. Qualquer conteúdo de fenômeno. Seja o fenômeno comum, seja o parafenômeno. Agora, em vista disso, se você vive com alguém que tem parafenômeno, você acaba recebendo as colheres de chá daquela parte que você quer com a pessoa. É inevitável. Uma pessoa que tem parafenômeno com ele, que tem uma certa sensibilidade, não tem jeito da pessoa esconder. Quando menos você espera, tudo aparece. Então, os parafenômenos, eles são difíceis, complexos, super, vamos dizer, complicadinhos, né, sofisticados, mas eles aparecem, existem, eles funcionam, eles atuam, eles, enfim, eles se insinuam na sua vida, não tem jeito de você fugir disso. E a pessoa, se ela convive com você, ela pouco a pouco entra nessa história. Não tem jeito. Foi por isso que eu comecei a fazer primeiro os processos nossos de conversa, holonização, aquela coisa toda,
para fazer um ambiente para fazer a tertúlia melhor. Hoje eu já posso fazer a mega euforização aqui, porque eu não podia começar isso de qualquer maneira no meio do mato aí. As coisas têm que ir. Eu estou falando, gente, se tem até assediadores de OFIEX, pensa bem no que é. Agora veja, a OFIEX é feita com imunidade desse povo. Por isso que ele é OFIEX. Você está entendendo? Isso é muito bem bolado, é o jeito. Agora veja, vocês não pensam que isso foi criado agora, no século XX. Tinha gente que já faz isso há muito tempo. Tem serenão aí desde a época do Cro-Magnon. Isso tudo ele tem que ponderar. Agora, tem mais uma pergunta aqui. Eu e minha dupla, no momento, estamos separados, pois ela passou por um momento relativamente conturbado. E o reflexo disso foi dar um tempo para ela descobrir se era o que ela queria. Diante disso, passei a assisti-la todas as noites para melhorar sua energia. Porém, notei que quando eu realizava assistência para ela, ela sonhava comigo, o que pode influenciar na decisão dela sobre voltar ou não. Devo parar de assisti-la para que não haja influência? Depende. Você quer que ela volte? Essa é a primeira pergunta, não falou nada, né? Você tem gabarito para sustentar a volta dela? Do ponto de vista de convívio que eu estou falando. Não é só de tendência ou qualquer coisa, mas o convívio. Você tem gabarito para sustentar o convívio com ela? Algumas vezes, quando exterioriza energia, sinto agitações caóticas no campo. Outras vezes, sinto jogado de um lado para o outro, como se estivesse imerso em águas revoltas. Esse tipo de perturbação é sempre causado por assediadores ou pode ser outra coisa? Não, pode ser também o desenvolvimento dos processos de energia, do parapsiquismo e da sinalética da pessoa. Isso varia muito. Agora, o melhor é anotar tudo e ver com o tempo. Estou separada há quase 2 anos, não tivemos filhos, não temos contato desde então. Apesar do acordo patrimonial ter sido justo para ambas as partes, soube de fonte segura que recentemente ela está procurando me prejudicar, influenciar através de trabalhos energéticos malignos, o que já se refletiu em mim e no meu entorno. Como posso lidar com isso? Primeira coisa, não deixar que isso ocorra com você. Quem manda no seu corpo é você, não entre na onda. Primeira coisa, abençoa ela de todo jeito, sem tocar no assunto, sem voltar a falar com ela, sem nada. E abençoa tudo que são esses trabalhos. Joga energia, exterioriza energia positiva, que se anula, neutraliza completamente qualquer trabalho que vão fazer com você. Agora, não fique com nada que seja dela. Queime tudo. O ideal é queimar, se não puder, enterre. Isso aqui é o melhor. O mais depressa possível. Tenho 43 anos e há 24 convivo com a doença crônica. Vou morrer com esse problema, não há o que fazer. Pergunta, se não houver uma reciclagem profunda da minha parte, do ponto de vista do óleo pensene, vou levar essa doença que veio da minha paragenética para outras vidas? Não. Você pode acabar com isso, você está muito consciente. As pessoas só ficam com doença de paragenética por muito tempo quando elas são totalmente ignorantes do assunto. Você não vai levar isso, não. Está muito consciente. Como o senhor analisa o que aconteceu com as Torres Gêmeas? Olha, eu estava lá. Eu vi tudo em loco. O que eu vejo é o seguinte, os Estados Unidos já matou gente lá, os estadunidenses, eles já mataram gente, tudo quanto é lado do planeta. Então, de vez em quando, eles têm que receber o negócio em casa. Isso é a chamada lei da ação e reação. Aí, nesse caso, foram, infelizmente, né, os islâmicos que fizeram as coisas. Mas isso é inevitável. Eles, cedo ou tarde, vão receber. As bombas que eles julgaram dos outros, vão receber em casa. Foi a primeira vez que isso aconteceu para valer nos Estados Unidos. Eles já tiveram coisa mais pequena lá, etc. Mas, olha, o problema é que depois disso já houve vários casos. Americano lá de dentro já meteu fogo, uma opção de gente, matou um monte de gente, tudo depois disso. Inclusive,
Pois é, o caso sério, isso tudo aí eu falei. Há muitos anos eu disse, quando o Brasil começou a fabricar o urutu, aqueles blindados, aquela coisa toda, e estava vendendo para esses países da África, eu falei assim, ó, o Brasil está começando a arranjar um débito kármico violento do país. E aqui não havia isso. Porque nós nunca tivemos guerra assim. Nós não somos um país de belicismo grande. Americano é, os judeus são, todos eles. É o tal negócio, é a mesma coisa. Né? Então, o que aconteceu com as torres gêmeas? Já era esperado. E outra coisa, pode esperar que não vai ter mais coisa nisso. Os americanos vieram perguntar, enquanto eu estava lá, justamente as perguntas desse jeito que ele está fazendo aqui. Naquela semana que eu passei lá, eu falei isso tudo. Só vocês podem esperar que vai ter mais. Valdo. Isso aí é só o começo. Só para complementar. Porque é muita bomba, já mataram gente de todo lado. Só as agências que os americanos têm espalhado pelo mundo são terríveis. O Brasil está produzindo bomba cluster. Está exportando bomba cluster. Isso tudo é loucura. Vai ter coisa aqui dentro. Quando aplico o arco voltaico, sinto minhas mãos adormecerem e a minha língua também. Isso faz parte do processo ou algo deve ser revisto? Não, o caso todo é o seguinte, se está acontecendo algum processo com a sua língua, é necessário ver problema de pressão e circulação. Isso aí é que seria bom ver. As mãos adormecerem, isso é normal. Agora a língua não tanto. A língua às vezes pode ser um processo até de hipertensão, alguma coisa nesse sentido. É bom fazer um check-up. O arco voltaico, como também o estado vibracional, eles fazem diagnóstico da situação. Então pode esperar alguma coisa. É bom dar uma geral. O negócio era aparecer nos seus aparelhos para eu virar essa pessoa do avesso. Olha o seu avesso. Esse que é o caminho. O avesso médico, o avesso orgânico, né, somático. Esse é o caminho. O senhor comentou algumas tertúlias sobre um aspecto com algumas consciências, que elas se organizaram para fazer uma espécie de ataque extrafísico no senhor há algum tempo atrás. E eu não cheguei a compreender bem como foi essa situação. Eu acho que eu cheguei, isso estava no final da explicação. Você está falando, são aqueles 6 assediadores. Exato. O caso todo é o seguinte, eles me acertaram para eu pegar uma consciência que havia falecido como criança e que não tinha recuperado a adultidade. E que estava na baratosfera e o povo tinha aquilo como uma espécie assim, de refém perante outras consciências. Então eu tinha que entrar lá e pegar essa criança e levar comigo, com calma. E não adiantava outras coisas. Por exemplo, se eles quisessem fazer estupro evolutivo, eles fariam uma coisa. Liquida qualquer tudo, entra ali. Mas não é isso, as coisas têm que ser feitas com diplomacia, com jeito, e no nível deles. Então a primeira coisa, me colocaram igual a eles. Mas houve alguma coisa, eles eram 6, os mega assediadores. Houve alguma coisa que eles descobriram que eu era consciente. Está entendendo? Tinha até uns 2 deles que me conheciam, já de outros carnavais. Você está entendendo? Já me conheciam. Então, a hora que eles me bloquearam, eu fiquei encantuado dentro daquela condição. Aí eu falei assim, não, o jeito aqui, eu exteriorizo energia e me bloqueio tudo e faço encapsulamento. Eu procurei fazer, mas eu estava na comunex deles, na baratosfera deles. Você está entendendo? Sim. Então a situação estava difícil. Eu vi que estava difícil. Eles tinham aquilo, a blindagem era deles, não era minha. Aí eu tentei sair daquela dimensão e ir para outra. Eu sei fazer essas coisas. Mas vi que também estava difícil. Aí eu falei assim, não, aqui agora tem que dar um jeito. Nessa hora, então, aquele negócio, né, brotou a lampadinha e veio aquele negócio do mantra. Não, usa esse mantra. Aí na mesma hora, instantaneamente, aquilo foi relampagueante. Eu lembrei tudo o que era, comecei a usar o mantra assim com a energia em cima. Tinha daquelas consciências, eles eram atirados assim a distância 3, 4, 5 metros de distância. Só com o fluxo da energia que eu coloquei, a hora que eu peguei no mantra.
Agora, esse mantra é o tal que eu usava depois que eu fiquei sabendo, em vidas anteriores. E eles me avisaram tudo, não pode falar nada sobre isso, porque senão você coloca o povo dentro do contexto. Quer dizer, falando francamente para vocês, o que eu acho? Eu não posso falar isso, porque talvez muitos de vocês já foram favorecidos por esse mantra antes. Entendeu? Por causa das nossas vidas anteriores. Já foram favorecidos. Isso não é a primeira vez. Sim. Ok. E agora, aquele povo todo tem relação conosco. Os 6. Agora, a hora que eu fiz isso, a mesma hora aliviou, eu pensei no meu corpo e voltei para o corpo instantaneamente. Agora, mais tarde, eu voltei lá. E aí eu tirei a criança. É isso que eu ia perguntar, se tinha conseguido. Houve um epílogo favorável, no fim. Mas demorou. Por muitos meses depois. Quando assentou a poeira, que esfriou tudo, eu estava ocupado com outras coisas, houve lá aquele processo de... tem um nome para isso, né? Aquele problema de desviar. Você está entendendo? Do jeito que é que o governo faz aqui... Dispersão? Tipo factóide, mas outras coisas assim, desviou a atenção deles para outras coisas. Então aqui ficou menor. Aí eu fui lá e peguei. O governo faz isso. A hora que tem um escândalo com o cara do governo, a autoridade, ele arranja um pequeno escândalo, lá, mas muito grande. Pequeno escândalo, mas um negócio muito grande, só para tapear, para acobertar o interesse do público. Essa equipe de amparadores que estava auxiliando o senhor, de uma certa forma, existia uma previsão? Porque essa foi uma situação bem pontual. Não, eles ficam de olho na gente. Sim. Eu sempre achei que o Max Mecanismo, eles não erram. Agora, todo plano tem um plano B, C, Y, tem de tudo, né? Tudo é possível. Nunca se sabe como é que é. Agora, esse meu caso aí, se eu não tivesse sido socorrido, eu poderia ter dessomado. Aí o povo ia me achar, não, deu um infarto dele, é o segundo que deu, tal, não tem nada. Aí vinha o colega lá, dava um negócio, ninguém ficou sabendo por quê. Assim é um monte de gente que morre por aí. Você falou que nós fomos favorecidos pelo mantra. Como é que é? Nós fomos favorecidos pelo mantra. Você não, favorecido é qualquer coisa, né? Às vezes o favorecimento é evitar que a pessoa cometa mais erros. Na hora que você anulou o efeito da pessoa. Ela, na ocasião, nem admitiu muito aquilo, não foi muito a favor, não. Depois ela reconhece. Aí se torna amigo, etc, tal. Valdo, agora voltando aí, hoje se falou aqui, talvez meia hora atrás, que eu não entendi que você falou que iam ser criadas de alguns séculos, iriam melhorar. Como é que é? Dentro de alguns séculos, alguma coisa ia melhorar em termos de Comunex. Helbex. Mas melhorar o quê? Aí não entendi. Aí limpar isso tudo, virar jardins. Já pensou do inferno para os jardins da Babilônia? Isso é massa. Foi a limpeza da Helbex que eu do inferno para o paraíso colorido da primavera. É que eu entendi. Paraíso primaveril. Mas essa Helbex, tudo bem, é aquela questão de 2075 também. Não, isso aí é agora, fichinha, né? Os próximos anos. Mas daqui a vários séculos. Estou falando é coisa grande na Terra toda. Isso demora. Essa reurbanização, isso não vai de uma hora para outra, não. Demora. E a maior prova é o seguinte, se em 1100 eles já tinham ideia de fazer isso, e só agora no século XX que fizeram, se a preparação foi tão grande, pensa bem, a realização tem que ser correspondente a esse período, né? Tem que estudar, isso vai demorar. Outra coisa que você falou, que nós aqui não tem nenhum que chegou a ser perto da transmigração, foi salvado, mas mesmo anteriormente, há muito tempo, séculos, a gente não foi salvo de incêndio da transmigração. Não, todo mundo já foi salvo de algum incêndio, né? Ou pequeno ou grande, né? Mas... com pouca gente ou muita gente, todo mundo já foi, né? E outra coisa, hoje a gente salva o povo, né? Em vez de estar sendo salvo, a gente está salvando. Nós somos bombeiros, antigamente nós éramos incendiários.
página 2, Principiologia, na última ali, o senhor já comentou sobre o ensino pró-construção de ortoprincípios pessoais? O ensino pró-construção de ortoprincípios pessoais. São esses que a gente fala. O primeiro deles que a gente fala é o princípio pessoal da cosmoética. É isso? Que é o CPC, nós falamos. E por aí vai. Tem o grupal. Essa consciência, no caso, a consciênsula. Como é que é? Agora foi. Essa. Isso é difícil. Essa consciência, né? A concener ou a consciênsula, concener, ela nem percebe isso ainda. Então, é esse contexto, ela começar a perceber. Não, ela é ignorante. Ela às vezes não sabe nada do que tem. Isso é igual um doente que não sabe qual a doença que tem. Às vezes é uma doença super grave, ele não sabe nada. Mas alguma coisa interna que vai gerar nela essa motivação para começar a querer conhecer, né? É que ela ainda é ignorante e inconsciente, né? Não é isso. Às vezes alguma coisa que estava chateando, ela melhora na hora, aquilo incentiva a ver outras coisas que vão melhorar. Um pequeno acerto abre o caminho para muitos acertos pessoais. Agora, existem insights dos amparadores para pegar esse grupo, né? Esses grupos que estão querendo sair dessa condição. Os amparadores têm já abordagens específicas para pegar esses grupos. Pensa bem, Abel. A Terra nunca esteve num período de reciclagem tão intensa como agora. Então isso afeta todo mundo. Reciclagem, 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 reciclagem. Essa é a palavra do dia, é a ordem do dia, é o que tem mais por aí. Ressexologia. Há uma especialização de amparadores para esse grupo, para grupos desse tipo também? Ou não é assim que funciona? Não, todo mundo está empenhado nisso, né? Então todo mundo é dentro disso. A Reurdex houve a convocação de todo mundo. Ninguém está fora. Eu penso que em matéria de renovação, as grandes renovações que estão acontecendo na Terra nunca aconteceram nesse nível. São as maiores que já existiram. Agora, em compensação, eles estão mexendo com as piores doenças, né? As doenças cronicificadas mais bravas, de milênios. Então, isso aí não aparece tanto porque o teor das montanhas, né, de alterações, distúrbios e conturbações, aquilo em parte, né, acoberta a realidade da assistência que está sendo feita. Pode ser que daqui 100, 200 anos isso aí já vai aparecer mais. Nós estamos agora é difícil. No nosso caso, nós estamos vendo o fulcro desta renovação, né? E também sendo agentes catalisadores. De certa agora, forma. por exemplo, a gente vê essas coisas e começa a ver também os gaps maiores. Hoje, por exemplo, eu ganhei um livro que é do padre Antônio Vieira. Agora, o que se passa? É um dicionário dos dados dele lá que ele fez, das coisas indispensáveis, mais sérias. Agora, dá pena de ver o livro. É só a bobajada da Igreja Católica. É o dicionário dele. Mas, assim, 90%, só isso. Ele não saiu daquilo, quer dizer, está dentro de uma ideia, monoideísmo, que tudo está superado. Então, o que a gente nota é o seguinte: os maiores fósseis da Terra são os fanáticos religiosos. E outra coisa que a gente nota: o que acontece mais na Terra atualmente é desenterrar os fósseis. Agora, o fóssil que eu estou falando, principalmente os fanáticos. Não é só osso, caveira, múmia, não. É a fossilização do fanatismo. Isso tudo vai criar muito problema. Vai ter guerra, não tem dúvida. Alguma coisa vai sair, porque esse povo não deixa, né? Por enquanto, tem muitos que estão matando eles mesmos, entre eles. Daqui a pouco eles vão matar fora. Isso aí é um perigo. A nossa tendência, quando a gente começa a expandir mais e pegar um grupo maior, é de encontrar cada vez mais esses mega líderes também fossilizados, vamos dizer assim, dar um cara a cara com eles, ou a tendência é você acabar encarando essa turma
Não, todos nós temos que encarar tudo, né? Não tem saída. Né? Agora, tudo é um problema de você fazer uma boa intenção, boa vontade, mas aplicando, antes de tudo, acima de tudo e depois de tudo, muito discernimento, para ver o que seja prioritário evolutivamente falando. Professor, aqui Rosa, fatologia, 6ª linha de cima para baixo, aqui fala a indefinição original quanto ao bem e ao mal, e dando uma sequência, as primeiras opções evolutivas definindo caminhos e fixando tendências conscienciais. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão do bem e do mal, da origem, como que... Bem e mal é uma coisa que quase sempre na Terra tem o processo do maniqueísmo, né, que é errado. Mas agora o bem e o mal, aí no caso significa o que é sadio e o que é patológico. O que é uma coisa que é sadia, normal, homeostática, e outra que é doentio, alterado. Isso aqui é bem, que é mal. Então, na verdade, não existe o bem e o mal. Quem faz, quem patrocina existe isso é a consciência, enorme, né? Existe a ignorância enorme dessa condição. Então você pode falar, não existe propriamente bem e mal, mas existe uma coisa muito séria, que é a ignorância do prioritário. Aquilo que é evolutivamente prioritário, a pessoa ignora, ela desconhece, ela não sabe, ela não vivenciou. Então isso é um problema para ela. Entendi. Eu queria fazer outra pergunta. Na parafatologia, 3ª linha, de cima para baixo também, a ideia incompleta das pessoas... Esse que eu li aqui na hora. Julgar ser a baratosfera apenas o infernão dos mal intencionados. Esquecendo a condição também de mega limbo das consciências vítimas do sinergismo regressista. Então são essas que são muita consciência, muita consciência. Mas essas consciências estando ali também, nesse megalimbo, porque é como aquela questão da causa e efeito. Se elas estão, porque elas também são devedoras nesse processo, né? Isso é normal. Professor, aqui no ar. Aqui. Queria que você falasse um pouco mais sobre a metodologia de fazer essa assistência, ajudar o outro na autocrítica, sobretudo na consciência. Como que... O problema todo é ponderar, mostrar a situação através da explanação, explicitação, mostrar o valor disso. Por que a crítica é importante? Por que a autocrítica, você criticar você mesmo é importante? Começa por aí. Depois, por que é importante você criticar o cosmos? Tudo. Isso ninguém pode viver sem isso. Senão ninguém cresce, ninguém entende nada. De modo que é muito importante. A autocriticologia, a criticologia de modo geral, vale a pena pensar nisso. E aí, como embasamento, seria a teática, né, que vai ilustrando isso para a pessoa. Gente, hoje tem uma pessoa aqui que nos ajuda muito, que é o dia de aniversário, alto nível. É o João Paulo Costa. Está aí. Eu não sei onde é que ele está. Hoje ele não falou nada, né? Ele não falou nada, até por causa do aniversário. Por causa do jogo do Brasil, talvez. Ele está com cotoveloma, é isso? Está com cotoveloma do jogo do Brasil. João, é uma beleza, não vai ter mais feriado. Isso é o máximo. Se a gente pode trabalhar mais. O Brasil não vai parar mais, acabou. Eu estava torcendo pela Holanda. A minha estava zangada comigo. Eu estava torcendo pela Holanda e falei que ia ganhar de 2-1 de virada. Ganhou 2-1. Ah, foi? No segundo tempo. Que massa. Que coisa. Foi ele que ganhou. Ele ganhou. É por causa do aniversário. Te deram o presente que você queria. Presente de aniversário. Está ótimo. Mas agora, quem deve estar chorando lágrimas aí é a Dilma, não é isso? A Dilma,
Professor Valdo, você falou que as urbanizações começaram nos céus da Europa. Tem a ver diretamente com os campos de guerra, da Segunda Guerra? Não é ou só outra isso, lógica? não é só isso. É porque a Europa, se você for notar, é a região mais séria em matéria de perturbações históricas nos últimos milênios todos. Pela própria... A Europa é o centro disso. Então tinha que começar na matriz. Outra coisa, eles tinham que começar a fazer isso, porque senão não teria a União Europeia. Eu já sabia disso. Muito antes eu falei assim, a União Europeia vai ser um fato. Eles usavam outros nomes, mas vai haver a União dos Países da Europa. Eu já falava isso há muito tempo, que eu vi fora do corpo. Agora, outra coisa, o senhor tem conhecimento, assim, se as comunidades indígenas, elas têm um papel específico nas reurbexes? Assim, nessa dinâmica? Porque eles têm que ajudar muitos que ainda estão lá, porque eles têm muita coisa ainda carregada e muito antiga. Então, eles têm que trabalhar. Aqueles que já são mais avançados estão trabalhando lá. Mas eu pensei ao contrário, assim, de ressoma em comunidades indígenas como um processo de recomposição. Também, isso tudo tem, né? Porque hoje, índio hoje já não tem mais gente. Gente, com essas comunicações que nós temos hoje, o processo indígena foi para o espaço. Não, mas ainda tem, né? Tem, mas é pro forma. O cara que pega um celular, ninguém vai perguntar se ele é da África, se é índio, se é chinês, se é branco, se é nada. O celular já mudou tudo, só o celular. Pensa só nisso. Os índios estão tudo cheio de dinheiro, arrumando as coisas, cheio de televisão, fazendo as coisas tudo. Não tem nada disso mais, acabou. Não tem isso não. Eu acho uma bobagem esse negócio que o Brasil faz. Eu acho que isso aí tinha que estudar muito, esse negócio de dar esses terrenos enormes para a Índia. Eu não sei qual interesse tem atrás disso. Você está falando das reservas? Eu sempre achei que tem um interesse secundário atrás disso, que eu não entendo qual. Só examinar. Tem um amigo meu que falou que talvez eles deem isso para os índios, porque se os estrangeiros começarem a entrar aí, eles vão ter que matar esses índios todos, porque os índios vão defender a terra de tudo quanto é jeito. Então eles aumentam o nível de defesa. Eu não sei se é isso. Sim. Professor Valdo, aqui na sinonimologia, eu não sei se isso já foi corrigido. O sinergismo. Sinergismo regressivo. Tá. Valdo, você disse que às vezes a gente, assistindo menos do que a gente pode assistir, em determinados casos isso pode ser uma homem super. Como que é isso? Dá um exemplo disso. A coisa é a seguinte. Perdão. O caso todo é o seguinte, vamos estudar. Você tem uma porção de coisa aí. Mas um pedaço daquilo, um percentual, é bom você assistir. Agora tem um pedaço que não. Aquilo está mais ou menos ligado. Mas você tem que saber separar aquilo. A omissão superavitária é aquele pedaço que você deixou. Agora, você tem que ver que aquele que você ajudou é diferente daquele que você recusou. Isso aqui é o processo. Então, a omissão superavitária, às vezes, ela é super sofisticada para a pessoa entender. Não se pode fazer uma avaliação superficial de nada disso. É igualzinho, tem uma coisa na omissão superavitária que é igual a isso aí. É o infiltrado cosmoético. Você tem muito cuidado para analisar isso. Tudo depende da intenção. Então, o infiltrado cosmoético, ele às vezes é muito mal interpretado. Porque o povo está avaliando pela aparência. Toda aparência leva a pessoa para o buraco. A omissão superavitária, infiltrado cosmoético, isso tudo é difícil. Por exemplo, infiltrado cosmoético, sou eu com aqueles 6 mega-assediadores. Eu era um infiltrado extrafísico, cosmoético. O resgate extrafísico desse tipo é muito comum. Isso é infiltração. Agora, existe infiltrado extrafísico, infiltrado intrafísico. Eu já fiz isso tudo, tanto de um lado como do outro. Às vezes é necessário. Por falar em infiltrado, anteontem você estava falando de novo aquela história do seu amigo que, quando dessomou, chegou lá e reuniu todo o pessoal de novo e continuou. Foi.
Tá, aí você estava contando essa história. Mas por que ele chegou a estar assim lá? Ele não foi orientado logo que ele fez a soma? O que aconteceu? Ele ajudava todo mundo. Isso. Mas ele não tinha estudo profundo do processo de parapsiquismo do problema evolutivo. Pra você ter uma ideia, uma vez, lá num apartamento da Avenida Atlântica, eu fiquei uma tarde toda com ele conversando. A maior parte do tempo eu respondi pergunta que ele me fazia. Agora, foi esse homem que me pediu para fazer a infiltração no trabalho dele lá. E eu pensava que aquilo, que era o cálculo também dele, que em 6 anos a gente ia resolver. Não foi, por 12 anos. Eu não fiz só aquilo nesses 12 anos, mas aquilo me deu trabalho. Agora, o que se passa? Ele era uma pessoa, em tese, fora de série, em matéria de assistência. De boa intenção, de honestidade, de interesse cosmoético naquilo que ele fazia. E outra coisa, ele já tinha ajudado dezenas de sensitivos de tudo quanto é jeito. Agora, o que se passa? No fim da vida dele, ou vamos dizer, a segunda metade final da vida dele, ele vivia com um monte de gente, com um monte de pareceristas, de advogados, para poder enfrentar todas as picuinhas, processos, isso e aquilo, demandas e problema grande. O primeiro que ele enfrentou foi enorme. Ele era advogado, entende? Então, ele conseguiu escapar do processo maior de tudo isso. Agora, quando ele dessomou, ele se sentiu bem, lúcido. Então, ele falou, não, eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Foi aí que eles trouxeram para eu conversar com ele, porque ele me escutava. Foi ele que uma vez apareceu um outro que era da diretoria e chorou no meu ombro. Um homem velho, muito mais velho do que eu. Tinha quase o dobro da minha idade. Ele chorou e falou assim, eu não tenho essa força que você tem de falar as coisas. Eu vejo que está errado, mas eu não tenho força, eu não sei enfrentar. E uma das coisas era enfrentar esse nosso amigo. Devido à própria presença dele, a força presencial. Os ministros tudo colocavam o rabo entre as pernas, perante ele. Um monte de gente que eu vi. Mas aí, Valdo... Ele tratava todo mundo bem, que ele era muito educado. Você está entendendo? Mas aí duas coisas. Primeiro, ele dessoma e não vai para não fica em nenhuma Comunex, não tem nenhuma... Não, fica solto. Ele foi assistido, passou pela segunda dessoma, viu a extensão daquilo, disse, eu posso continuar fazendo a assistência que eu fiz. Aí ele começou a reunir toda a entourage. Tudo que tinha o povo, que tinha trabalhado com ele, que morreu mais cedo, antes dele, estava tudo lá. Tem uns que eu nem conheci, que não é da minha época. Agora, o que se passa? Aí eu fui falar com ele, vem cá, vamos esquecer isso. Mas não tem uma superintendência? Não é assim que você vai ajudar as empresas, a situação toda, não é por aí, não. Tá, mas não tem uma superintendência na Comunex que ele estava lá, qualquer coisa assim? Para ele ficar já solto fazendo isso? Cada um, ninguém faz estupro evolutivo de ninguém, Grace. Escuta isso. Agora, ele estava com assistência, nós não teria trazido para falar comigo. Outra coisa, a hora que eu comecei a ponderar as coisas aí fora do corpo, gente, isso foi no meu quarto, lá em Ipanema. Comecei a ponderar com calma, ele foi desarmando. Chegou num ponto que ele chorou na minha frente. Assim pensando bem, você tem razão. Eu vou pensar isso tudo, vou mudar tudo. Aí eu falei com ele, a primeira coisa, olha essa turma toda que está aí, ele, a hora que entrou para falar comigo, o resto ficou esperando lá fora. Essa equipe sua, caminha cada um para ver como é que eles devem fazer. E vamos esquecer isso aí. Agora, seria bom você ver a turma do transmentor, para ver como é que nós vamos fazer. Aí eles encaminharam ele. É tanto que depois disso eu não vi mais, porque ele está bem encaminhado nas coisas, tudo. Agora, a vida dele foi muito útil, muito saldo, muito a favor dele. Em outras proporções, o caso do Rousseau é bem isso, né? Ele continuou extrafisicamente fazendo aquilo, reunindo o povo. Só tem que o Rousseau era um negócio mais branco, porque tinha atingido muita gente internacional. Político. Ele tinha problema internacional.
mas era um processo mais fixado a partir de uma indústria. Então a situação era diferente. Agora o Rousseau não. O Rousseau foi uma espécie assim de, vamos dizer, mastermind da Revolução Francesa. Como é que fica? Isso é terrível. Você pensar nisso tudo que aquilo aconteceu. E o Rousseau tinha umas coisas que esse nosso amigo não cometeu. É o negócio dos filhos, aquela coisa toda errada. Ivaldo, mas mesmo ele não tendo tanta noção da toda essa coisa evolutiva, por que ele pedindo para você para entrar lá nas indústrias e fazer esse infiltrado, nós tínhamos você que acabar aceitou? com uma empresa lá, que estava lá dentro, mas não podia criar problema para ninguém, porque senão afundava Isso tudo. eu entendo o que ele pediu para você fazer, mas por que Agora, você ele me aceitou? pediu porque eu tinha confiança em mim e sabia que com as minhas energias e os amparadores ia sossegar o povo, ia acalmar, eu tenho diplomacia. Como é que você Ele me pediu, eu peço para você como diplomata. Ele virou para mim e falou assim, você deve ter sido diplomata 10 vidas antes. E como é que você identificou que era aquilo que tinha que ser feito? Não tem jeito. Escuta. Podia não ser. Era uma fábrica de bebida mais forte, que tinha que acabar. Isso é uma bênção. Só bebida de destilado. Não é certo. Mas você podia estar ter outras coisas para fazer. Como é que Você você não identifica essa eu já qualidade tinha naquele ajudado momento? todo mundo, eu vi lá como é que era. Eu tinha ajudado todo mundo, desde a época do Chico, 1 milhão de coisas. Agora, um pedido daquele para mim era irrecusável, eu não podia tirar o corpo fora. É irresistível dentro do processo dele. E os amparadores, o enumerador falou assim, vamos nessa. Ah, bom. Eu não sou besta. Vamos nessa. Agora, eu aprendi demais, isso me ajudou muito nas coisas que eu estou fazendo com vocês. Me ajudou muito na questão da enciclopédia. Isso tudo foi é mais do que uma viagem internacional, é mais do que uma biblioteca. É muita coisa. Experiência, não foi fácil. Se eu fosse contar os detalhes disso, é que não mexe com muita gente. Né? Extrafisicamente, os amparadores viram o que eu fiz. Eu e eles, né? Foi tudo de mão dada. Entendeu? Agora, não foi fácil, não. De cara eu entrei no lugar que eu entrei na gerência. A gerência tinha mais de um gerente. Eu entrei de cara e falei assim, eu quero ser o presidente da CIPA. Dentro de uma empresa que tinha 1.800 empregados, que tinha que passar só para mais ou menos 800. 1.600 empregados. E tinha que passar para mais ou menos 800, era metade. E aquilo tinha que ser feito em paz, sem criar problema de justiça, encaminhando todo mundo. Isso foi a primeira coisa. Agora, depois vieram o resto. Agora, o meu negócio, eu sabia que eu ia, e a gente ia chegar na vitória final, depois que houve o meu acidente. Eu voltei para o corpo já sabendo que a gente ia conseguir tudo. O acidente, em parte, foi por causa disso. Foi por causa da minha infiltração. Eles vieram em cima de mim para acabar comigo. O problema foi esse. Agora, a gente superou tudo isso aí, foi favas contadas. Que não é fácil. Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida até hoje. Foi isso aí. Outra coisa, aparentemente nada disso aparecia. Você está entendendo como é que é? São coisas que você não está falando, você não expõe. Você comentou que a questão do seu filho foi extra pauta, né, dentro da sua ProEx e tal, para aproveitar o tempo. Essa questão aí também foi extra? Foi um bico. Também foi? Foi um bico, foi um extra. Agora, foi um bico que me ajudou muito, né? Do ponto de vista de estudo das coisas. Agora, o que foi bom é que eu só fui fazer isso depois de ter feito muita viagem para o exterior, aquele negócio todo. Eu comecei com isso mesmo exatamente em 1969. Foi quando eu me reuni com ele. Agora, eu fui de 69, quando eu
engajei, eu demorei 12 anos nisso. Então você faz o cálculo, dá mais ou menos até 1981, por aí. Ah, como é que é? Sovaldo, mas não é. É um pouquinho depois, porque teve um período antes que não era. Está entendendo? Então dá até 80 e poucos. 80 e tanto. Aqui no B. Tem duas questões aqui. Na maniologia, eu fiquei pensando que poderia ter sido colocados vários tipos de mania, mas o senhor escolheu ludomania. Por que especificamente essa? A ludomania, você quer coisa pior do que o jogo? Não, você quer coisa pior do que o jogo? E outra coisa, é o que a criancinha começa com o jogo. É tanto que hoje eles ensinam as crianças também. Não, hoje nós temos uma sala de jogos. Não é isso? Ludomania é terrível, um troço terrível. Olha o Brasil. Para tudo, hoje é feriado. A Graça não foi trabalhar. Eu disse, mas por quê? Não, por causa do jogo do Brasil. Agora, então, veja, nós agora acabamos o feriado, né? Isso é uma benção. A outra coisa aqui, na Principiologia, na página 2, essa frase, criados simples e ignorantes, essa palavra criados me causa um certo desconforto. Pode ficar com seu desconforto, que eu não vou mudar, não. Se não é criado, o que é? Irrompeu, apareceu, o que é que vai fazer? Nascidos, gerados. Hein? Mas é uma teologia. Não interessa o quê? Se você está interpretando, mas foi criado ou não? Sua consciência foi criada de algum modo. Ou você apareceu da onde? Como é que chama esse aparecimento seu? Eu não chamo de nada, eu não entro nesse mérito. Não, senhor. Tem jeito. Outra coisa, isso aí é que eu falo, que sai na diurese. Não fica preso em semântica e certas palavras, que isso tudo é bobagem. Esse tempo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 31 perguntas presenciais e 12 perguntas online. Hoje teremos os recados da Juliana sobre o curso Arco Voltaico, a Sandra, terceira jornada da Parapercepciologia, a Lorela sobre o currículo do inversor, o Ivo sobre a Semana da Saúde e a Rosângela sobre o CIP em Foz do Iguaçu. Antes, o recado de amigos com o Eduardo Martins. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar aqueles amigos da enciclopédia que tiveram a sua inscrição expirada nos meses de maio, junho e julho, para fazer a sua renovação agora nesse mês de julho. E além de ter contato aí com o Holoserver de casa, pela internet, nós vamos sortear também no dia 1º de agosto 10 cursos avançados, cursos com Epicons e também um laptop. E eu queria agora passar para vocês a configuração desse laptop, tá? É um Asus, né? Com 2 GB de memória RAM, com tela de LED, ele vem com webcam, Windows 7, o processador é de 1.6 GHz e com HD de 160 GB. Esse laptop nós vamos sortear no dia 1º de agosto, tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês para participarem do curso Arco Voltaico, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no SEEC, na semana que vem, sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11. É um curso que foi desenvolvido aqui no SEEC com o objetivo de dar a oportunidade às pessoas de praticarem a técnica do arco voltaico. Então a pessoa participa recebendo o arco voltaico, aplicando o arco voltaico em outras pessoas e observando também ele ser aplicado em outros alunos. É um curso prático, é a primeira vez que ele está sendo realizado aqui em Foz do Iguaçu. E quem tiver interesse, a gente ainda tem algumas vagas, nós temos somente 30 vagas. Quem tiver interesse, procura entrar em contato aqui com o SEEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós queremos reforçar o convite para os cursos de inverno, destacando o curso do professor Valdo Vieira, um curso inédito, Megafenomenologia e Desperticidade, que irá ocorrer no dia 16 de julho de 2010.
no tertuliário, no horário das 8 às 10 e das 14 às 16. Esse curso também é uma abertura para a terceira jornada de parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas, que irá ocorrer de 16 a 18 de julho. Hoje nós vamos destacar aqui as mesas, né? A primeira mesa, pesquisas em dinâmicas parapsíquicas, será apresentada o projeto de pesquisa em dinâmica de desenvolvimento do parapsiquismo pelos professores Cristina Aracaki, Eduardo Azevedo e a professora Nazaré Almeida. Teremos também com a professora Neida Cardoso interassistencialidade através da análise da aura. A professora Tânia Guimarães irá apresentar a metodologia da técnica parapsíquica do encapsulamento parasanitário. E a professora Tamara André, um estudo exploratório da clarividência facial através dos relatos escritos dos coadjutores em uma dinâmica de desenvolvimento parapsíquico. Amanhã voltaremos com mais informações. Quem quiser a programação completa pode acessar o site www.caec.org.br ou informações pelo telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A Sinvex, pensando nos conteúdos faltantes na escolaridade formal, propôs o curso Currículo do Inversor Existencial, agora em edição online. Então, a proposta do curso é ampliar a cosmovisão dos participantes em relação ao aproveitamento máximo da vida humana útil e evolutiva. Então, esse curso vai contar com especialistas de diversas áreas para trabalhar esses conteúdos essenciais para a vida humana. O curso não tem pré-requisitos, qualquer pessoa pode participar e haverá uma aula, uma palestra online introdutória uma semana antes do curso. Então, quem quiser mais informações, é só mandar um e-mail para cursos@sinvexes.org. O curso iniciará no dia 14 de agosto e vai até dia 11 de dezembro. Serão 4 meses. As aulas virtuais acontecerão aos sábados, das 9 até as 11h30. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de lembrar que este ano a Semana da Saúde Holossomática irá ocorrer no campus da IAC em Évora Monte, Portugal, de 15 a 27 de outubro. As pessoas que tiverem interesse em participar do evento podem obter mais informações consultando o site da OIC, www.oic.org.br. Obrigado. Boa tarde, estou aqui para divulgar o CIP, que é o curso integrado de projeciologia, que vai acontecer no período das férias de julho. Ele é um curso que fala sobre as bases da conscienciologia e da projeciologia, na experiência fora do corpo. Ele vai acontecer do dia 12/7 a 23/7. Ele é de segunda a sexta-feira, horário é das 8 às 13h30. Por ser um curso de férias, ele está com um valor diferenciado. Telefone para contato DDD 45, telefone 2102-1448. Obrigada. Lembramos a todos, amanhã teremos o verbete Obtusidade Política, a especialidade Politicologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.